Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início à sessão plenária do terceiro Fórum de Tiradentes, que se encerra hoje com a apresentação, leitura e entrega da Carta de Tiradentes 2025. Documento oficial resultante dos trabalhos realizados pelos coordenadores executivos, coordenadores dos GTs, colaboradores e participantes da terceira edição do Fórum de Tiradentes, Encontros pelo Audiovisual Brasileiro. O Fórum é uma iniciativa da Mostra de Cinema de Tiradentes que promove o encontro de profissionais do audiovisual brasileiro para revisitar, discutir e propor recomendações para o fortalecimento do setor e prestar subsídios para o desenho de novas políticas públicas. Convidamos para compor a mesa os coordenadores gerais, Raquel Alac, coordenadora da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Mário Borghinetti, cineasta, produtor e ex-secretário do Audiovisual. Os coordenadores executivos, Débora Ivanov, advogada, produtora de cinema, secretária do Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo, CIAESP. Alessandra Meleiros, pesquisadora, professora, gestora cultural e coordenadora do GT Observatório, São Paulo. Tatiana Carvalho Costa, presidente da Associação de Profissionais Audiovisuais Negros, APAN, Minas Gerais. A Débora já acompanha essa mesa, junto com os demais. Convidamos também os coordenadores dos grupos de trabalho, Adriana Fresquet, do GT de Formação. Cíntia Domite Bitar, do GT de Produção. Está chegando. Lia Bahia, GT de Distribuição e Circulação. Márcia Vaz, GT de Exibição e Difusão. E José Quental, do GT de Preservação. A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Petrobras, patrocínio CBMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BB Asset, CSN, Caixa, Engea, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural e Educacional da FEComércio, Sesc Senac em Minas, SPCine, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Apoio da Prefeitura de Tiradentes, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Embaixada da França, Festival Scoop, MAF, Mística, Naimove, O2 Pós, Retrato Filmes e The End. Idealização e realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Este debate conta com acessibilidade de Libras e será gravado e disponibilizado na plataforma do evento, mostratiradentes.com.br. Ouviremos agora os coordenadores do Fórum de Tiradentes, Mário Borghinetti e Raquel Alac. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa tarde para fazer o encerramento da terceira edição do Fórum de Tiradentes. E eu queria agradecer, primeiramente, ao Mário, comigo aqui na coordenação geral, as coordenadoras executivas, a Débora, a Alessandra e a Tatiana, e os coordenadores de GTs, a Lia, a Adriana, a Márcio, o Quental e a Cíntia Bitar. Eu vou só reforçar
né? Quem está vindo pela primeira vez, é a terceira edição do Fórum. O Fórum é um espaço colaborativo de profissionais do audiovisual. O Fórum não é um encontro de entidades de classe. É importante a gente ter em mente que é um espaço que nasce na 26ª edição da Mostra, numa iniciativa. O Mário, lá em Belo Horizonte, na Mostra Cine BH, falou: Raquel, vamos fazer um encontro para a gente poder colaborar com o novo governo. Ele que vem de uma experiência como secretário do audiovisual, como outras experiências que ele esteve à frente da Secretaria do Audiovisual, e prontamente eu acolhi essa sugestão e a gente começou a desenhar o que seria esse fórum. E convidamos esses profissionais que estão aqui na mesa, que também prontamente abraçaram a causa, para a gente juntos, convidando outros profissionais, pudéssemos formar esse time colaborativo. E deu certo na primeira edição, resultou numa publicação, não sei se todos têm, uma publicação muito consistente, atual, portanto. Na segunda edição, a gente renovou nosso compromisso de reunir, olhar e fazer uma reflexão sobre um ano de governo, um ano da reconstrução do Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual, sobre os avanços, e legitimamos aquilo que já estava desenhado como diretriz, como desejo, como anseio do setor audiovisual, e também definimos alguns eixos temáticos, sendo que prevaleceu, inclusive, a questão no momento muito urgente, que era da gestão compartilhada. E esse ano, o Fórum novamente se reúne, com muito mais gente que o ano passado, 89 profissionais. Foi um movimento muito interessante, porque aí entidades de classe já manifestaram interesse de estar com a gente, colaborando. Então, foi um time muito grande, e com isso, quanto mais gente, mais desafiador é o processo. Foram 5 dias intensos aqui em Tiradentes, mas é importante dizer que o fórum ele começa antes de Tiradentes. A gente instala, né, o trabalho geralmente no mês de novembro, dezembro intensificamos, para a gente definir os eixos temáticos e fazer também essa renovação do convite, sempre buscando a origem nos GTs, de quem gostaria de continuar trabalhando. Então, esse é um dos critérios, sempre voltar ao grupo, né, da primeira edição. O ano passado, outras pessoas agregaram a esses grupos, outras não puderam, então é um pouco essa dinâmica desse critério de participação. Mas muito mais gente foram, no decorrer do processo, manifestando interesse de estar juntos. Mas esse trabalho ele parte também de documentações que vão ser analisadas, do que se propõe com essa terceira edição, para a gente chegar num resultado, que também não é só a Carta de Tiradentes. Hoje nós vamos apresentar os tópicos desse grande documento, vamos dizer assim, que vai continuar sendo trabalhado pós-Tiradentes, que é o que a gente tem feito de consistente para que esse documento chegue a todas as instâncias de governo, tanto do Legislativo, Executivo, Judiciário, para mostrar a transversalidade do cinema e a importância de olhar para o audiovisual como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento do nosso país. Os 3 eixos centrais desse fórum, o eixo 1 foram recomendações para a revitalização da política nacional do audiovisual e a promoção da industrialização através da estruturação articulada dos polos regionais. O segundo eixo, propostas de ações e diretrizes para o biênio 2025-2026. E o terceiro eixo, desafios inadiáveis da pauta regulatória, plataformas de conteúdo digital, impactos iminentes da TV 3.0 e da inteligência artificial sobre a atividade audiovisual. E a dinâmica aqui em Tiradentes era que os grupos de trabalho tinham suas reuniões, debruçando sobre cada eixo, e a gente
desde o ano passado, introduzimos os debates para que tivesse uma oportunidade dessas reflexões serem ampliadas com a participação da plateia. Sabemos que são assuntos complexos, que não se esgotam num debate, né, que não vão se esgotar em reuniões de trabalho, mas acreditamos que temos que dar e continuar dando esse passo colaborativo para que a sociedade civil possa colaborar com a construção de políticas públicas para o audiovisual. Uma outra questão que eu queria dizer é que nessa edição foi introduzido mais um GT, que é o GT Observatório, que foi já também uma conquista, sendo citada desde o documento do ano passado, sobre a necessidade da gente olhar para os nossos dados, porque sem dados, sem diagnóstico não fazemos políticas públicas. Então, acho que foi uma novidade acertada, deu muito certo, sobre a coordenação da Alessandra Meleiros, e, paralelamente, a gente conseguiu fazer um encontro de vários representantes de observatórios que tem no país. A gente também tem como eixos orientadores desse trabalho a descentralização, a diversidade, a democracia e o desenvolvimento econômico e social. Então, eu queria fazer só essa introdução, não consigo acompanhar os trabalhos, as reuniões de trabalho em Tiradentes. Tem muitas frentes, né, que eu tenho que estar atenta, acompanhando. Então, eu vou passar para o Mário, que ele pode, juntamente com os demais da mesa, eu queria ouvir um pouquinho de cada um recado final, para a gente poder abrir também para perguntas, alguém quiser fazer. E, na sequência das falas, nós vamos fazer a leitura da Carta de Tiradentes. Obrigada. Boa tarde. Eu confesso que eu tinha esquecido que havia uma participação dessa sessão. Eu estou bastante cansado, eu espero não, enfim, que isso não prejudique o que eu gostaria de dizer aqui. Mas, assim, realmente, essa terceira edição do Fórum, ela consolida para a gente a positividade de se criar um espaço com a natureza deste fórum. Por quê? Porque aqui, quando a gente tenta colocar sobre um mesmo ambiente de reflexão os diversos segmentos disso que a gente chama do ecossistema do audiovisual, buscando não apenas uma coleção, um arquipélago de demandas e diagnósticos de cada um dos setores, até porque essa construção deixa claro, pela própria prática, de que esses elos são absolutamente interdependentes, né? O ecossistema existe e funciona a despeito da nossa maior ou menor consciência desta condição de ecossistema. Então, quando a gente traz esses grupos todos, traz esses segmentos todos, com profissionais hiperqualificados, para discutir, não é, a política do audiovisual como um todo e os seus reflexos, as suas derivações na vida de cada setor, a primeira manifestação, a matéria-prima desse trabalho é o conjunto das tensões criativas que se estabelecem na relação entre esses vários elos. O processo de construção de uma consciência de todo, do complexo do sistema audiovisual, que muitas vezes é o que a gente cobra do Estado, muitas vezes a gente cobra do governo, que tem por função fazer a gestão das ações de fomento, fiscalização e regulação deste todo, muitas vezes nós não conseguimos internalizar essa visão do todo. E Tiradentes, ao longo desses 3 anos, vem construindo, tijolinho por tijolinho, essa perspectiva de visão deste todo, deste ecossistema.
Outro fator que é interessante, que corre nesse paralelo, uma outra pista que corre nessa mesma frequência, esse fórum nasce também com uma perspectiva de acompanhar e monitorar a conjuntura audiovisual, não só para reunir elementos que nos permita uma consciência mais plena do que está acontecendo, mas ele se impõe o desafio de construir proposições dirigidas ao Estado, ao governo, àqueles que têm por responsabilidade a formulação e a gestão de políticas públicas. Então, não se trata apenas de um fórum que discute. Aqui a gente tem que abrir, mas tem que fechar, porque a gente se propõe, não é, a produzir entregas que auxiliem nesse diálogo com o governo para essas mesmas formulações. Então, o que acontece? A dinâmica das discussões, as tensões criativas entre os setores, elas não se dão apenas pela dinâmica dos debates, mas elas incorporam a tensão criativa e o processo político que está se desdobrando, enfim, no percurso histórico de cada ano. Então, quando a gente vê o tipo, a dinâmica das discussões que nós tivemos no primeiro ano, onde a gente começou a construir o fórum antes do processo eleitoral se concluir em 2022, a gente não sabia que fórum era esse. Se era o fórum do fim do mundo ou se era o fórum da esperança. Então, a gente também tem um diálogo, tem uma dialética aí entre o que está acontecendo à nossa volta e o que a gente traz para as nossas discussões internas, que é muito interessante. E eu acho que, nesse momento, entrando no terceiro ano da gestão do presidente Lula, a temperatura subiu no setor. Então, para concluir, só para entender o seguinte, então, neste momento, na fotografia que nós fazemos do quadro geral, o setor audiovisual brasileiro, que se apresenta hoje num nível de complexidade, de visibilidade dessa complexidade, nunca antes visto na história deste país, com novos atores incorporados na cena e que não vão sair da cena. Essa complexidade, a relação dessa complexidade, trouxe para o audiovisual, ou seja, o audiovisual passa a advogar com toda a legitimidade um novo nível de maturidade na formulação das políticas públicas de forma a lidar com essa complexidade. Então, a cobrança vai se expressando cada vez de forma mais clara, de uma forma cada vez mais incisiva. Então, o Fórum, nessa terceira edição, se desafiou a perseguir aquilo que a gente acha que é a ação que o Estado e o governo, é importante a gente sempre entender, né, essa distinção, porque não são a mesma coisa, o tratamento das questões audiovisuais brasileiras por parte do Estado e por parte do governo precisam corresponder a essa necessária maturidade. Então, o setor está afirmando, e o Fórum Tiradentes afirma isso na sua capa, a necessidade da gente enfrentar o que tiver que enfrentar para construir, neste período que resta do mandato do presente do presidente Lula, para efetivamente lançar as bases de uma política de Estado para o audiovisual, uma perspectiva duradoura, que não sempre vai, enfim, sempre vai ter relação com o governo de turno, mas tem algumas bases, uma sedimentação que resista à ventania ocasional e natural
de um regime democrático como o nosso. Então, a gente se desafiou a iniciar um debate, tentar nos mobilizar e, sobretudo, propor a mobilização de amplos setores da sociedade, é uma das propostas que vão ser lidas aqui, para que a gente possa enfrentar um processo meio constituinte para a definição desse sistema audiovisual brasileiro, inclusive previsto no Sistema Nacional de Cultura, etc., para que a gente possa atingir essa maturidade que o setor está reclamando. O que é muito bacana a gente chegar nesta proposição, encarar um desafio desse. Não quer dizer que nós estejamos preparados para isso. Mas tudo bem também, porque a gente tem que se preparar exatamente no processo da construção, e é nas idas e vindas do processo de construção que a gente vai poder transbordar algumas particularidades ou particularizações da percepção do todo, para a gente poder realmente enxergar. Tem certas dicotomias no campo audiovisual que só fazem sentido naquela prática, naquela percepção, naquela frequência que a gente costuma explicar, e naturalizou essa expressão, da disputa política. Eu começo a desconfiar muito dessa expressão, porque, quando tem disputa política, já está na capa que alguém vai ganhar, alguém vai perder. E quem vai perder e começa um jogo onde o Estado e o governo passam a responder a pressões. É o darwinismo. Chora mais quem pode menos. Isso não resolve, isso não dá conta da nossa complexidade. Então, a gente tem que atingir um novo grau, tem que transcender algumas dicotomias que se apresentam como naturais e básicas, se a gente quiser avançar para esse novo nível de maturidade que a gente está exigindo para as políticas públicas do audiovisual. Como eu disse, estou cansado, desculpas, falei demais, etc. Os meus colegas vão poder dar conta de relatar mais detidamente como essa discussão reverberou em cada um dos setores aos quais respondem. Obrigado. Obrigada, Mário. Bem, nós vamos ter que combinar aqui uma participação rápida da mesa, porque a gente depois tem sessão de cinema e tem a leitura da carta, e a gente ainda quer tentar ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu não sei se eu falei, foram 89 profissionais à frente dos 6 grupos de trabalho. Eu vou passar aqui. E, fora isso, a gente também ainda teve uma participação online, sua voz no fórum e essa plenária, e 5 debates. Vou passar para a Débora. Aqui fica, da minha parte, uma saudação ao fórum, porque é uma oportunidade ímpar de estar com profissionais tão qualificados como vocês, que estão aqui na mesa, e tantos de vocês que estão aqui conosco, nesse teatro, para refletir, diagnosticar, debater e construir, propostas para a construção de um futuro mais positivo, um futuro de desenvolvimento cultural, social e cultural para o nosso audiovisual. Confesso para vocês que foram 5 dias, são 5 dias, não é que foram, toda vez são 5 dias, acho que se ninguém comentou aqui, dias inteiros juntos. Então, assim, é uma oportunidade realmente ímpar de estar junto com as mesas tão qualificadas também, para a gente poder construir esse rol de recomendações para as políticas públicas. Então, acho que é só isso, agradecer essa oportunidade, Raquel, de estar aqui com todos vocês e finalizar com a leitura da nossa Carta de Tiradentes, que se tornou, gente, uma referência na análise de políticas públicas por parte do setor, porque reúne toda a diversidade da nossa atividade. Desde a formação, produção, distribuição, a exibição, difusão, preservação, agora os observatórios, que enriquecem o nosso
debate. Então, assim, a gente consegue compilar de forma sistematizada, né, muito bem organizada, esse rol de reflexões e proposições para construir esse audiovisual que a gente sonha. É isso, obrigado. Obrigada, Débora. Vou passar, então, para a Alessandra. Foi. Acho que foi. Foi. Deus é Bom, gente, eu queria também agradecer, né, ao Universo Produção, aos colegas de coordenação, por esses dias intensos. Eu, igualmente como o Mário, estou muito cansada, assim, né? Foi intelectualmente um mergulho, né, profundo mesmo em cada uma das matérias que a gente debateu. Fica aqui um legado, né, um legadíssimo, eu diria, que, para mim, quando eu levo a carta da Débora disse, né, que esse documento é referência em muitas instâncias, dentro e fora do Brasil, tem universidades fora do Brasil que também estão usando. Eu queria dizer que eu também uso esse documento, mas, para além das diretrizes que lá estão, né, que é um norte, é uma fotografia importante desse momento que a gente vive, eu também uso ele como um exemplo importante de articulação e de movimento social, né? De como você pode participar socialmente. Isso, dentro da sala de aula, é uma coisa que a gente quer provocar também, né? O engajamento de que esses realizadores, cada vez mais, participem desses movimentos coletivos. E dizer também que sempre é um grande aprendizado, a cada ano, um grande aprendizado estar compartilhando com os colegas. Saio daqui mais enriquecida e eu acho que a gente deixa mais esse legado, né? Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Vou passar, então, agora para a Tatiana Carvalho. Obrigada, Raquel. Faço minhas as palavras de quem falou antes, em agradecimento ao Universo, a você e ao Universo, por promover mais uma vez esse espaço, por perseverar, na verdade, na promoção desse espaço tão rico e tão importante. Assim. Enfim, também vou reiterar as palavras de quem falou antes sobre a importância desse lugar, né? Sobretudo na dimensão de uma pactuação em defesa da democracia e do que o audiovisual significa nesse contexto, sobretudo se a gente olha para um cenário de Brasil que se vê ameaçado ou assombreado por um cenário internacional muito hostil, né? Que a gente, de fato, enfim, pode nomear como aterrorizante, né, o que tem acontecido a partir dos Estados Unidos, mas muito aqui perto também da Argentina. Então, olhar para esse horizonte só reforça a responsabilidade desse fórum nessa pactuação. Agradecer imensamente a todas as pessoas que participaram dos GTs. São pessoas extremamente comprometidas. Democracia dá um trabalho danado. E discutir coletivamente para chegar em pontos em comum, entendendo que não se chega nunca num documento ideal para todo mundo, mas no que a gente consegue construir nas interseções. Isso é importantíssimo e eu acho que o Fórum tem essa maturidade e as discussões e o que nos cansa acaba sendo um reflexo desse extremo comprometimento de todas as pessoas que estão aqui. Então, eu quero não só agradecer, mas também parabenizar todo mundo pelo trabalho incrível que foi desenvolvido aqui durante esse tempo e também online, anteriormente. E, por fim, agradecer a toda a equipe da Universo, as pessoas de Lorena e Laura que estão ali, que sempre nos acolhem, não só com muita competência, mas com muita doçura. Obrigada, Tati. Vamos, então, agora aos coordenadores dos GTs, Adriana Fresquedo, GT Formação.
Boa noite. Com muita alegria que cumprimento a mesa e a todas as pessoas presentes, que agradeço mais uma vez esta oportunidade a Raquel e toda a equipe maravilhosa, a Dayana e a Andrea que estão nos traduzindo. E para nós é uma conquista muito grande este espaço de reconhecimento, poder compartilhar aqui um espaço que nasce como formação e que hoje já chamamos formação/educação, tamanho alcance que já vai atingindo esse fórum. Dizer que a proposta do Programa Nacional de Cinema na Escola, elaborado fortemente com presença da sociedade civil em Ouro Preto, se transforma já quase numa política pública que orienta a regulação da 13.006. Dizer que pouco vai valer essa regulamentação se não conseguirmos articulação com a Política Nacional de Educação Digital e com a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, porque hoje vivemos uma penetração assim explícita e às vezes sigilosa de um mercado que às vezes se adentra, né, em atividades de ensino, pesquisa e extensão da educação pública, e nossa responsabilidade é alertarmos, né, e resistirmos para continuar trabalhando, sim, em parcerias, mas com recursos sempre dirigidos à educação pública. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Cíntia Bittar, GT Produção. Olá, gente, boa tarde. Eu sou uma mulher de macacão estampado, jaqueta jeans, cabelo preto, na altura até os ombros, e óculos. Agradeço imensamente e parabenizo essa mulher que eu admiro um monte, que é a Raquel Halak, essa força, essa grandeza do audiovisual brasileiro. Agradeço, parabenizo também o Mário, a Débora, restante aqui da coordenação executiva, a Tati, a Lê, colegas da coordenação dos GTs, todo mundo que participou, integrantes dos GTs, também as pessoas ouvintes, as pessoas que participaram das palestras, a tradutora aí que está aí traduzindo também para outras linguagens, para Libras, né, para todo mundo conseguir nos escutar, nos compreender, nos comunicar tudo que a gente quer passar. Laura, Lorena, equipe técnica. Gente, o fórum estar nesse momento, na segunda metade do governo Lula, num momento em que o Brasil lidera, é uma das lideranças dessa reorganização da ordem da economia mundial, que a gente tem o avanço dos BRICS, do Mercosul, a gente sente ainda mais essa necessidade de fortalecer o audiovisual nessa ferramenta de criação e consolidação de um imaginário que é nosso. O audiovisual brasileiro, a gente sabe que é importantíssimo para salvaguarda da soberania nacional, não só nas regulações, mas em tudo que a gente propõe aqui na carta que vai ser lida logo mais, se espalhando desde a formação até a difusão do nosso conteúdo, circulação, preservação, transmitindo a identidade do Brasil e elaborando esse senso de pertencimento ao nosso país através da cultura. Eu agradeço especialmente ao meu GT de produção, que trabalhou demais, tanto online quanto aqui nas atividades oficiais e paralelas. A gente se reuniu muito em horários paralelos para tentar contribuir ao máximo. Era um GT com uma diversidade grande de setores, né, do audiovisual. Havia, querendo ou não, pessoas que participam de diferentes instâncias de representação da sociedade, de diferentes entidades, associações, e a gente trabalhou muito para conseguir
ajustar e equilibrar esse diálogo em um desejo comum, que é a defesa, o desenvolvimento e a potencialização do nosso setor. Então, agradeço muito e passo a palavra para... Ela vai anunciar a próxima coordenação do GT. Obrigada, Cíntia. Continuando, então, Lia Bahia, coordenadora do GT Distribuição e Circulação. Oi, gente, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer a coordenação executiva na figura da Raquel, né, que, de fato, proporciona isso, é um encontro bastante intenso, assim, quem viveu sabe. Também quero agradecer demais, assim, ao Universo, a equipe maravilhosa, nas figuras da Laura e da Lorena, assim, que, cara, são impressionantes, assim, muito gentis e incríveis. Quero agradecer muito, muito o GT de Distribuição e Circulação, assim, obrigada de verdade por esse trabalho que a gente realiza junto. E só para dizer que, assim, desde o primeiro fórum, a gente traz esse conceito de circulação e eu acho que a gente tem feito um trabalho muito interessante de aprofundamento e amadurecimento, né, do que significa isso para o campo audiovisual brasileiro. E aí é um aprofundamento que eu diria que é conceitual, né, e isso me deixa muito feliz a gente conseguir fazer isso dentro do Fórum de Tiradentes. Então, a gente tem tentado trazer um novo léxico, eu acho, né, para o Fórum de Tiradentes, pensando numa nova cultura política para o setor. Aí eu vou trazer a ideia, né, que está no texto, mais uma vez, da curadoria, que é da soberania imaginativa, né, da gente pensar essa circulação dentro, né, e o campo audiovisual brasileiro dentro dessa soberania imaginativa para a construção de uma nova cultura política do setor. Eu acho que o fórum, né, ele tenta, é um espaço de muito encontro, muito escuta, a gente aprende muito, e eu acho que a gente tem tentado fazer essa construção que vá além do pragmatismo, mas também que pense em novos léxicos e numa nova cultura política. Obrigada. Obrigada, Lia. Dando sequência, o GT de Exibição e Difusão, coordenado pela Márcia Vaz. Olá, alô? Boa noite. Gostaria de agradecer imensamente à Universo Produções, à produção, à Raquel pelo convite. Esse ano eu recebi a missão de fazer a coordenação do GT de Exibição e Difusão, que acho que trago muito do que Lia falou agora, que é um elo desse ecossistema que acaba ficando muito subjugado, mas que dentro das discussões do Fórum de Tiradentes, o que a gente entende é que uma das missões é ouvir todas essas vozes, amplificar e consolidar em políticas públicas. Gostaria de agradecer também imensamente ao GT de Exibição, a todas as pessoas que trabalharam arduamente, dedicaram seu tempo, trouxeram suas experiências e muito obrigada. Obrigada, Márcia. Agora o GT de Preservação, com a coordenação José Quental. Boa noite a todas as pessoas. Queria também estender, então, meu agradecimento ao Universo, a todos os colegas da mesa, a coordenação do Fórum, dos GTs. Agradecer imensamente à equipe, né? Lorena e Laura já foram citados, eu cito mais uma vez, por tudo isso. Foram dias realmente intensos, de muito aprendizado, de muito trabalho, né? Foram, acho que a carta, o fórum, isso é sempre esse retrato, né? O Mário já falou desse retrato, desse instantâneo que a gente faz, desse momento do audiovisual brasileiro. Eu acho que a gente tem muito para caminhar, a gente caminhou muito já nesse tempo. A preservação, né, vai encontrando o seu lugar nesse ecossistema, aos poucos sendo melhor compreendido. Eu acho que a gente tem muitos avanços para isso. É um trabalho intenso. E aí eu queria agradecer também nominalmente o meu GT, então Daniela Manzilli, Daniela Giovana, Débora Butrucci, Mirelle Camargo, Thiago Veloso, por todo o trabalho que a gente fez esses dias aqui, e também agradecer por toda a troca com todos os GTs durante esses dias. Tá? Então, vida longa ao Fórum, vida longa ao cinema brasileiro.
Obrigada, Quental. Agora, encerrando a participação da mesa nesse primeiro momento, Alessandra Meleiro, representando aí o GT Observatórios. Agora, especialmente, como que foi essa experiência dos observatórios estreando no fórum? Nós estreamos o fórum, então eu estava aqui nessa dupla função, né? Queria também agradecer aos membros que participaram, que aceitaram essa aventura, né? Que saíram das suas universidades para criar essas pontes diretas, né, essa conexão direta com o mercado, de pensar essa possibilidade, né, também de pensar o mercado dentro de um espaço como esse, aos colegas, né, de todos os observatórios de órgão público também que aceitaram criar, né, essas conexões. Bom, eu acho que também, assim como Lia, para além, né, do que viemos, né? Viemos para pensar, para deliberar e para recomendar diretrizes e nortes para as políticas públicas, mas a gente também vê a possibilidade daqui ser um espaço para a produção de conhecimento, né? Então, tem muita informação circulando, tem muito dado, enfim, tem muita reflexão. E o desejo também do grupo é dar forma para isso, né? Que, de alguma maneira, a gente consiga também produzir conhecimento a partir disso e que isso se desdobre ao longo do tempo. Foi só o início, né? Foi só um primeiro encontro, mas a gente já viu o quão potente ele é. E, bom, enfim, como diz o Mário, né? Quando a gente cria, agora tem que levar esse trabalho adiante, né? Não é só criar, é levar esse trabalho adiante. Então, queria agradecer a todo mundo que participou, aceitar dessa empreitada. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Passo, então, para a Juliana dar continuidade. Para a leitura da carta, convidamos aqui ao palco Daniela Giovana, do GT de Preservação. E a Letéia Celonque, do GT de Produção. Boa tarde a todos, todas e todes. Carta de Tiradentes 2025. Nós, profissionais de todos os segmentos do ecossistema audiovisual e de todas as regiões do Brasil, nos reunimos, mais uma vez, na cidade de Tiradentes, para realizar a 3ª edição do Fórum de Tiradentes. A conjuntura do audiovisual brasileiro se transformou bastante desde janeiro de 2023, quando inauguramos o Fórum de Tiradentes, sob o signo da esperança, impulsionada pela eleição do presidente Lula, da reconstrução do Ministério da Cultura e da Secretaria do Audiovisual. Reconhecemos o ciclo positivo que vivemos, considerando a situação de desmonte encontrada em 2022, agravada pelos efeitos da pandemia da Covid-19, embora persistam profundas preocupações e demandas em todas as áreas da atividade audiovisual. Ao longo de 2023 e 2024, novas conquistas e retomadas foram alcançadas no setor, com destaque para a reconstrução dos mecanismos institucionais de governança, como os novos Conselhos Superior do Cinema e Comitê Gestor do FSA, e a retomada de ações de fomento, a prorrogação da Lei do Audiovisual, a renovação das cotas de tela e a aprovação do Marco Legal do Fomento à Cultura, a realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura e a formulação em curso do Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual, a articulação do Governo Federal com estados, municípios e Distrito Federal para a execução da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc, a retomada de programas de exportação,
o estabelecimento de novos acordos de cooperação internacional e os avanços para a formação de uma Film Commission nacional. O desenvolvimento do modelo de governança para a implantação da Rede Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros para a futura criação do Programa Nacional de Preservação Audiovisual. A retomada de parceria com o Ministério da Educação para a elaboração do Programa Nacional de Cinema na Escola, entre outras ações. E a cooperação com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que resultou na inclusão do audiovisual no Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria e no programa Nova Indústria Brasil, em curso. Em 2025, a Mostra de Tiradentes traz como tema "Que cinema é esse?", de forma a explorar a diversidade cinematográfica brasileira a partir do pressuposto da construção de uma soberania imaginativa. Essa diversidade, que nos confere expressão e significado, deve constituir o foco das políticas públicas e consideradas nas dimensões políticas, culturais, sociais e econômicas. Hoje, o reconhecimento da complexidade que abrange os segmentos de produção, distribuição e circulação, exibição e difusão, formação e educação, pesquisa e preservação, tem encontrado ressonância no processo liderado pelo Ministério da Cultura, visando a formulação do Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual, atualmente em construção. O Fórum de Tiradentes, enquanto espaço de diálogo democrático entre os diferentes setores do ecossistema audiovisual e destes com o Estado e a sociedade, propõe a construção de uma ampla mobilização e pactuação em favor de uma política de desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Assim, nesta terceira edição, o Fórum recebeu um conjunto de 90 profissionais de diferentes perfis, gerações, trajetórias e experiências, para realizar discussões a partir dos seguintes eixos centrais: a indústria e o papel estratégico dos polos regionais, as ações de fomento para o setor, a emergência da pauta regulatória, especialmente para o VOD, a produção de dados e indicadores para qualificar as políticas públicas e a pluralidade e a democratização do acesso. Esse processo transversal permitiu a geração de um conjunto de proposições que será encaminhado para o Ministério da Cultura, em especial à Secretaria do Audiovisual e à Ancine, e para diversas instâncias federativas envolvidas com as políticas públicas, como os poderes executivo, legislativo e judiciário, estados e municípios, instituições representativas do setor, além de ser compartilhado com a sociedade. O conjunto de preposições está disponível em documento a ser publicizado. Entre as propostas para o encaminhamento no período de 2025 e 2026, destacamos as seguintes. 1. Revitalização da política nacional para o audiovisual. O Ministério da Cultura e a Presidência da República devem articular a mobilização do Executivo, Legislativo e Judiciário, estados, municípios, Distrito Federal e representação dos diversos segmentos do ecossistema do audiovisual para pactuar o apoio à revitalização da política nacional do audiovisual, o desenvolvimento das formulações necessárias para estruturar e implementar o Sistema Setorial Nacional do Audiovisual e os desdobramentos programáticos do Plano de Diretrizes e Metas. 2. Governança e participação social. Promover a efetiva articulação de ações entre a Secretaria do Audiovisual, a Ancine, o Conselho Superior de Cinema e o Comitê Gestor do FSA. Implantar câmaras técnicas na Ancine e o Conselho Consultivo na Secretaria do Audiovisual, com representação de todo o ecossistema do setor, além de formar a Comissão Tripartite, com representantes de estados, municípios, Distrito Federal e Ministério da Cultura, prevista no Sistema Nacional de Cultura. 3. Regulação do vídeo sob demanda, o VOD. Apresentar
com urgência, para a aprovação da regulação do VOD a favor do setor e da indústria audiovisual brasileira independente e da soberania nacional. A articulação deve ser interministerial, envolvendo a Ancine, liderada pelo Ministério da Cultura, encampada pela Presidência da República e de acordo com as proposições apresentadas pela Secretaria do Audiovisual neste fórum. 4. Prorrogação da Lei do Audiovisual. Empreender os esforços necessários para a aprovação da medida provisória que prorrogou a Lei do Audiovisual no Congresso Nacional. 5. Marco Legal do Fomento à Cultura. Espelhar simplificações do Marco Legal de Fomento à Cultura nos regramentos e instruções normativas da Ancine, incluindo as demandas enviadas pelo setor durante a tramitação dessa regulação no Congresso Nacional. 6. Regulação dos direitos autorais. Avançar com as articulações necessárias para reconhecer em lei os direitos autorais dos profissionais criadores do audiovisual brasileiro. 7. Desburocratização e revisão de direitos. Revisar as instruções normativas números 158, 159, 119 e 126, que regram a execução orçamentária dos mecanismos de fomento, a classificação de nível das produtoras e a proponência de projetos na Ancine. Revisar os direitos de contrapartida aos investidores que utilizem mecanismos de incentivo fiscal, presentes nos artigos 3º, 3º-A da Lei do Audiovisual e artigo 30 da MP 2228. Revisar a proposta de depósito legal universal para obras e registros audiovisuais, modificando a Lei 10.994, promovendo descentralização e parametrização por meio de instituições estaduais e municipais. 8. Fundo Setorial do Audiovisual. Garantir o não contingenciamento dos recursos do fundo e aprovar na Lei Orçamentária da União recursos para investimentos não reembolsáveis e para o pagamento do agente financeiro. Estabelecer calendário anual e plurianual dos editais. Propor editais que contemplem a complexidade e a diversidade do mercado, com chamadas públicas distintas para atender à variedade dos perfis dos agentes em todas as regiões, considerando as capacidades em desenvolvimento e as já instaladas. Revisar critérios e métricas de avaliação dos editais. Garantir o plano anual de investimentos, recursos para todo o ecossistema do audiovisual e suas diferentes etapas de realização, com previsibilidade e continuidade anual e especial atenção para o conteúdo infantil e infanto-juvenil. 9. Política Nacional Aldir Blanc, PNAB. Garantir a destinação de recursos para o audiovisual de acordo com as demandas locais, contemplando todo o ecossistema audiovisual. Fortalecer a participação de agentes e entidades locais do setor no estabelecimento das diretrizes para a execução da PNAB na área do audiovisual. Organizar cartilhas com modelos de editais em colaboração com entidades nacionais e locais. 10. Regionalização. Aprimorar mecanismos de gestão das políticas federativas com a formação e atualização contínua de gestores, considerando as especificidades territoriais. Estimular e fomentar coproduções regionais e reativar o modelo de coexecução, bem como parcerias regionais coordenadas, que também contemple os demais elos do ecossistema. 11. Política internacional. Aprofundar parcerias com a América Latina, Mercosul, países de língua portuguesa, União Europeia, África, BRICS e Oriente Médio. Fortalecer a atuação internacional e ampliar os investimentos da Apex e Embratur para a inclusão de novos mercados e de pequenas empresas nos programas de exportação.
retomar as ações Programa de Apoio à Participação Brasileira em Mostras e Festivais, Mercados, Laboratórios e Workshops Internacionais e Encontros com o Cinema Brasileiro, além de ampliar e criar novas ações. Estimular a formação e especialização de profissionais brasileiros de diversas áreas com foco na internacionalização. Promover destinos internacionais de forma a circular a produção audiovisual com a presença em mercados estratégicos e ativação em parceria com a rede de Film Commissions brasileiras. 12. Distribuição e circulação de obras. Estimular a formação de públicos no sentido da valorização do cinema brasileiro, da emancipação e da cidadania. Avançar, junto ao MEC, com a implantação da rede de salas públicas junto às universidades e institutos federais de ensino, com atenção à política curatorial e de programação. Criar um sistema oficial de dados e indicadores para a contabilização de audiência na circulação e difusão de obras em espaços não comerciais. 13. Exibição e difusão do audiovisual brasileiro. Criar uma base regulatória inclusiva, valorizar o ofício da curadoria, programação e crítica, aumentar a presença do audiovisual nas escolas com foco na universalização do acesso. Construir e implementar ações contundentes para aumentar o público nas salas de cinema. (14) Ampliação do circuito de salas de cinema. Ampliar os investimentos para a manutenção e a ampliação do circuito de salas de exibição de natureza comercial e de difusão cultural, ampliando a cobertura territorial no Brasil. Empenhar investimentos à difusão da produção brasileira independente e incentivar programações voltadas à formação de público junto às instituições de educação básica, técnica e superior e à rede de pontos e pontões de cultura. 15. Rede de comunicação pública e streaming público. Reforçar a integração da EBC no ecossistema audiovisual brasileiro e sua liderança no campo público de televisão. Ampliar a participação da EBC em coproduções e licenciamentos de produção independente de todas as regiões do país e estimular o relacionamento com distribuidoras independentes. Revitalizar os serviços da TV Escola para alcançar todo o território nacional. Efetivar a plataforma de streaming pública, garantindo a democratização do acesso ao conteúdo independente brasileiro e possibilitando a criação de trilhas pedagógicas. 16. Democratização do acesso à internet. Avançar no Plano Nacional da Banda Larga e avaliar formas de indução da circulação e acesso em todo o território nacional para obras audiovisuais brasileiras independentes. 17. Formação. Promover a formação audiovisual crítica e criativa, focada na democratização do acesso às obras brasileiras, com curadorias diversificadas e comprometidas com os direitos humanos. Regular a Lei 13.006, a partir da articulação da proposta do Programa Nacional de Cinema na Escola com a Política Nacional de Educação Digital e a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, para a constituição da memória e da imaginação na produção coletiva de conhecimento. Garantir a qualidade na formação de educadores e agentes para todo o ecossistema audiovisual. 18. Preservação. Promover a ampla discussão com representantes da sociedade civil organizada, redes e instituições do setor sobre o modelo de governança para a estruturação da Rede Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e do Programa Nacional de Preservação Audiovisual para a sua democrática implementação. Garantir o financiamento para as instituições de salvaguarda de patrimônio audiovisual nas 5 regiões do país. 19.
superação da precarização das relações de trabalho, reconhecer a atividade dos trabalhadores da cultura com quinais exclusivos, rever restrições para a contratação em regime CLT no regramento de prestação de contas. 20. Pesquisa e indicadores. Aprimorar parâmetros e metodologias para diagnósticos, mensuração e qualificação do ecossistema audiovisual brasileiro, em colaboração com a Rede de Observatórios do Cinema Audiovisual, Games e XR. Garantir nos arranjos regionais a obrigação de realizar diagnósticos locais a partir de dados padronizados para o cumprimento da obrigatoriedade dos entes locais apresentarem relatórios no panorama audiovisual. Garantir que o Ministério da Cultura articule com o IBGE a inclusão de dados relativos ao setor cultural na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, e na MUNIC, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, especialmente no suplemento Cultura. 21. Desenvolvimento econômico. Instituir Assessoria Especial de Desenvolvimento Econômico do Audiovisual junto à Ancine, com a responsabilidade de operacionalizar e ampliar programas interministeriais. Estender as linhas de financiamento para modernização e ampliação da infraestrutura instalada no Brasil e adaptação e aperfeiçoamento de processos diante das novas tecnologias, bem como desonerar taxas de importação sobre equipamentos que não possuam similar nacional. Promover o audiovisual brasileiro com investimento em filmes que tenham potencial para conquistar mercado e relevância nacional e internacional, além de promover uma campanha mundial de divulgação do cinema e do audiovisual brasileiro. 22. Campanha de informação e conscientização. Promover campanhas informativas periódicas para que a sociedade compreenda a importância do audiovisual brasileiro e das políticas culturais no fortalecimento da cidadania, bem como seu papel na geração de renda, receita e empregos. Por fim, o Fórum de Tiradentes recomenda, frente aos graves retrocessos em prática no mundo, o compromisso com a defesa da soberania nacional, dos direitos humanos, da diversidade racial, de gênero e territorial brasileira. Tiradentes, 29 de janeiro de 2025. Convidamos para receber a carta, em nome do Ministério da Cultura e da Educação, Patrícia Barcelos, diretora de Políticas de Regulação da Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Distrito Federal. Oi? Informamos que a carta de Tiradentes será disponibilizada na plataforma do evento www.mostratiradentes.com.br. Passo a palavra para a Raquel. Adriana quer fazer um registro? Eu queria fazer um agradecimento muito especial na figura de Amora, a pequena Amora,
filha de Fernando Melzucchi, a cada uma das 18 pessoas que participaram do GT de formação e que, embora agradeci a cada encontro, não fiz isso publicamente e agradeço muito, muito a todos vocês. Obrigada, Adriana. Gente, nós atrasamos, né, para começar, a carta ficou pronta aí. Nos 45 minutos correndo, enfim. A gente tem sessão às 19, então temos aí 15 minutos, se alguém quiser fazer alguma questão, senão a gente encerra e vamos comemorar, celebrar essa carta. Vamos comemorar? Então, obrigada, gente. Obrigada a todos os colaboradores, aos meus colegas de GT, de coordenação. Obrigado a todos vocês que estão aqui participando do evento, todos que colaboraram. Me sinto muito privilegiada com essa presença tão rica e colaborativa. E até o 4º Fórum de Tiradentes em 2026. Lembrando que o nosso próximo encontro pelo cinema acontece do dia 13 a 19 de março no Cine Sesc São Paulo, a ocasião em que teremos um encontro, como a gente tem feito todos os anos, do Fórum de Tiradentes, na capital paulista, para a gente ampliar nossas vozes. Em junho acontece a 20ª Cineop, o evento da preservação, história e educação, de 25 a 30 de junho. Em setembro, de 23 a 29, a 19ª Cine BH e o 16º Brasil Cinemundi. Acompanhem as nossas redes e colaborem marcando presença para a gente continuar nessa engrenagem pelo nosso audiovisual. Muito obrigada.